Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Escutem. Só escuta. Vê. Barulhinho bom. Vê onde que eu tô. Peraí. Como é que eu viro pra mostrar pra vocês onde que eu tô? Olha. Que dia, hein, gente? Depois de uma semana chovendo. Hoje resolveu fazer sol, resolveu fazer um dia bonito. Anne, onde que tu tá? Tô em Jurerê. Isso aqui é Jurerê Internacional. Aqui atrás de mim, aqui atrás dessa plantinha já é o P12. Eu desci pra caminhar agora de manhã. Ontem não dava pra ficar na praia, tava muito vento. Só que eu tô de blusa, gente, ó. Tô de blusa, tá frio. Agora no sol aqui tá um pouquinho quente, mas tá um clima friozinho. Essa semana passada eu resolvi entrar. Nossa, tem que tampar o sol aqui. Resolvi entrar pra um desafio na internet que eu tava com uma certa dificuldade em ter auxílio pra formatar produto e serviço, né? Pra formatar uma mentoria em grupo que eu tô planejando fazer. E aí, já fazia um tempo que eu tava fazendo perguntas, né? Toda a nossa cocriação de realidade, ela funciona com base em perguntas, com perguntas bem feitas. Normalmente a sua cabeça, a sua mente, ela responde perguntas e você não sabe que perguntas são essas. Por isso que a gente acaba vivendo vidas que não são nossas. Nós acabamos indo atrás de respostas de perguntas que não são nossas. Pode perceber. O carro que você tem hoje, né? A casa que você tem hoje, o emprego que você tem hoje, foi resposta de perguntas que você fez, né? O que eu tenho que fazer para comprar tal carro que eu quero? Tá, então é conseguir um emprego, trabalhar, guardar dinheiro, financiar, e daí pagar parcela, daí eu tenho o carro que eu tenho. A casa que eu tenho, a casa que eu alugo, o relacionamento que eu tenho. Então, tudo na nossa criação da nossa realidade é feito com base em perguntas. Acontece que nós não fomos ensinados a fazer perguntas de qualidade e normalmente nós estamos indo atrás de respostas de perguntas que não são nossas. A mesma coisa acontece com lutas. Nós estamos lutando lutas que não são nossas, contando histórias que não são nossas, por conta de condicionamento infantil. Então, desde lá no início, desde lá do começo da nossa infância, normalmente a gente acaba contando histórias que não são nossas. São histórias que contaram sobre nós, o como que a gente deveria se comportar, o como que a gente deveria viver, o como que nós deveríamos fazer o nosso dinheiro, o como que nós deveríamos cuidar do nosso dinheiro, como nós deveríamos viver a nossa vida. E isso acontece desde quando a gente nasce, porque nós somos seres condicionantes. Nós estamos aqui sendo condicionados e depois, enquanto adultos, nós somos seres condicionadores. Também condicionamos as pessoas à nossa volta. E aí, eu tinha feito perguntas, né? Eu geralmente escrevo num diário. Escrevo num diário essas perguntas. Concordo com você, Fábio, isso aí. E uma dessas perguntas já faz alguns meses que eu escrevi, né? Que eram aonde estavam as pessoas, os contatos, enfim, o que eu fiz, o que eu escolhi, né? Quais decisões eu tomei para que eu tivesse apoio e ajuda, chegasse até essas pessoas para que eu conseguisse, de fato, fazer a concretização dessa ideia, porque eu tinha a ideia da mentoria em grupo, mas eu precisava do processo, né? Daquela coisa mais estruturada. E eu não sou uma pessoa que tenho muita facilidade com isso. Eu preciso da ajuda de outras pessoas que têm mais conhecimento referente a isso. E aí essa pessoa apareceu
no meu Instagram, né? E ela fez em formato de desafio gratuito essa estruturação, né? Então ela lançou lá um desafio gratuito, concorrendo a mentoria dela, acesso aos produtos, acesso aos cursos, mas também o próprio desafio ele seria gratuito. Então ela já ia entregar de qualquer forma muito valor. E eu entrei nesse desafio. Daí ontem, eu não sei se vocês, né, o quanto que vocês acreditam nisso, mas as ferramentas e o meu método de ensinar as pessoas envolve muitos arquétipos, envolve estudo tradicional da astrologia, estudo da cabala, estudo da influência das energias que são sutis, que a gente não enxerga. Enfim, mais ou menos nessa linha, né? De tudo aquilo que não é convencional e que foge normalmente às regras que normalmente nós temos aí no mundo. E aí ela tá dando, ela é uma profissional da mesma área que eu, ela utiliza da mesma ferramenta que eu, só que ela utiliza de uma forma totalmente diferente porque é condizente com o propósito e a missão dela. Mas ela veio para complementar, né? Veio para complementar o meu trabalho e era realmente aquilo que eu tava precisando e de forma gratuita. E aí, eu não sei se vocês perceberam, desde a semana passada, por conta das movimentações do céu, porque é assim no céu como na terra, todas as pessoas estão passando por processos de cura muito profundo, velhas feridas estão vindo para a superfície, alguns BOs que a gente não estava querendo ver estão aparecendo, né? Conflitos familiares, conflitos nos relacionamentos, conflitos coletivos, várias coisas estão aparecendo que parece que assim, meu Deus do céu, apareceu do nada, achei que estava resolvido e não tá, e apareceu, a ferida foi exposta, estava infeccionada a ferida, então tá acontecendo isso com várias pessoas, depende da tua área, da tua vida. E aí eu tava super feliz, né, tava assim, vou terminar isso, vou botar para rodar, vou oferecer a mentoria em grupo, tô alinhando mais ainda com aquilo que realmente faz parte do meu perfil, do meu projeto, de quem eu sou, né? Então eu não fui feita, por exemplo, para fazer a mentoria 1 a 1, que é o que eu tô fazendo agora. Ela tá começando a me sobrecarregar. Eu fui feita para dar conta de grupos de 5 a 15 pessoas. E grupos maiores do que 15 eu também não dou conta. Então quando você começa a respeitar aquilo que você já foi programado, né? Anne, mas você não pode ambiciar então um público maior? Claro que eu posso, mas sempre dividido em subgrupos. Eu sei que isso faz parte do meu perfil. E aí eu comecei a focar nisso, né? E a tendência é que as coisas comecem a dar certo, só que é um lugar desconhecido. Quando é um lugar desconhecido, gente, nós recebemos aquilo que normalmente as pessoas acham que é um teste do universo. As pessoas acham que é um teste, meu Deus, Deus está me testando, o universo está me testando. Por quê? Porque assim que você muda a frequência, assim que você muda a sua autoimagem, assim que você muda de condição para decisão, normalmente acontece o quê? A sua realidade vai te trazer, vai te ressoar, vai te trazer dados, vai te trazer informações, que é isso que ela te entrega, para que ela fale assim, viu? Eu senti que você está mudando a tua autoimagem, eu senti que você está mudando de condição para decisão, você está tomando decisões, mas eu preciso confirmar se realmente é essa decisão que você quer tomar e é essa mudança que você quer fazer a partir de agora. É literalmente um computador te confirmando o teu novo, você clicando ali na tecla ou do Enter ou do Delete, é só isso. E aí, se você não está atento a isso, normalmente você surta. Porque é literalmente aquela sensação, cara, agora que tava tudo dando certo, eu tava alegre, eu tava feliz, vem essa pá de merda. Isso acontece, gente, isso é real, acontece com todo mundo. E se você não está atento, a tendência é que você tenha uma reação muito brusca. Você caia novamente, a tua energia caia novamente para medo, para escassez, para vergonha, para culpa, para indignação, para injustiça, para tudo que é muito mais baixa a vibração. E aí ontem, eu mandando um negócio no computador, voltou um velho problema referente ao quê? Dívida.
Se tem uma coisa que é maravilhosa para fazer a gente se sentir envergonhado, culpado, é dívida. O mundo se sente em dívida, nós nos sentimos injustiçados e isso reflete na quantidade de dívidas que as pessoas fazem, principalmente o brasileiro. A proporção de dívida que uma pessoa tem é a mesma proporção de culpa que tem que ser, ou deve ser, ou foi purgada do nosso DNA. E normalmente o sentimento de dívida, gente, ele não é por si só financeiro. Acontece que a gente arranja um jeito de materializar isso na nossa vida. Então, se por exemplo, você sente culpa por alguma coisa familiar, não necessariamente envolvendo dinheiro, por exemplo, uma dívida emocional, você normalmente materializa ela na sua realidade como uma dívida financeira. Porque o sentimento é o mesmo. E eu não vou nem bater nessa tecla porque na internet tá cheio de guru e cheio de gente já falando sobre isso. Que é a forma como nós materializamos. O sentimento materializa tanto quanto o pensamento. Então, se você vibra na culpa, você vai arranjar um jeito de materializar esse medo, esse sentimento na tua vida. Você vai fazer alguma coisa, tomar decisões e fazer escolhas das quais essa culpa vai voltar e você vai sentir ela. Acontece o seguinte, que tem uma parcela de culpa que está no nosso DNA, que foi passado de geração em geração e chegou até a gente. Então, parece meio injusto? Tá, concordo com vocês. Realmente dói porque é injusto. Mas acontece o seguinte, que quando a gente escolheu esse veículo aqui, essa roupa de mergulho, que é o nosso corpo, nós aceitamos que com ele viria algumas velhas feridas, viriam alguns pequenos ajustes para se fazer nessa Ferrari. Afinal, é uma Ferrari. Mas aí, essa Ferrari, às vezes, tem que trocar o óleo, tem que pagar o seguro, tem que confirmar se ela está pronta para correr. E nessa de, cara, eu vou ganhar uma Ferrari. Pensa em vocês. Alguém dá uma Ferrari para vocês e fala assim, ó, a única coisa que vocês têm que fazer é trocar o óleo e trocar os pneus. O que vocês iam fazer? Vocês iam recusar? Ah, tem gente que fala, eu ia recusar, né? Eu não ia ter dinheiro para pagar o seguro e o IPVA. Mas pensa alguém te dando um negócio e você fala, tá, ok, eu aceito, não vai me dar muito trabalho. Né? Eu acho que eu consigo, eu posso fazer isso. É exatamente isso que acontece quando nós escolhemos essa roupa de mergulho para vir aqui para a Terra, para encarnar, para viver essa vida e viver essa experiência. Então, existe uma aceitação que quando a gente aceita e fala, cara, tá, ok, foi perrengue atrás de perrengue até aqui. Eu assumi sentimentos de culpa e vergonha e injustiça que não eram meus, mas que foram passados para mim através dos meus antepassados. Eles viveram muito na culpa, eles também viveram muito na rejeição, né, no medo, na fome. Nós temos essa história no nosso DNA. Acontece o seguinte, que eu tenho duas opções. Ou eu continuo vivendo por condição, que é o que o nosso DNA nos propõe, ou eu começo a viver por decisão e eu decido pegar todo esse lixo emocional, todas essas dores, todos esses medos, todas essas injustiças, toda essa culpa, toda essa vergonha e transformar em potencial. Não sei se vocês já ouviram falar alguém assim na internet, se você fez 200 mil reais em dívida, confia, você tem o mesmo potencial para fazer 200 mil reais em dinheiro, em lucro. Você tem esse potencial. O potencial da dívida é tão grande quanto o teu potencial de criar riqueza, de ser próspero, de ser abundante. Isso é real. Só que ali no meio tem um processo, e não... Nossa, o sol tá forte. E ali no meio tem um processo que você precisa fazer. Não é fácil. Quem fala pra vocês que é fácil, tá mentindo. É simples, sabe? Aceitar e não julgar é simples. Mas não é fácil, porque você tem que fazer, é um processo de consciência todo dia. E aí ontem, quando eu tava super no empolgação fazendo, né, formatando a mentoria em grupo ali, para oferecer, para começar a entregar conteúdo, para oferecer e gravar aula, veio de novo essa pá de merda, chamado culpa por dívida. Culpa por dívida. E a culpa por dívidas traz uma coisa muito importante que piora a situação.
é o nosso crítico interior, é um auto-julgamento de que, por que eu tomei essa decisão de merda? É você acreditar que você tomou uma decisão errada lá atrás e você ficar se julgando. Entendeu? Porque não basta as outras pessoas ficarem te humilhando. Não basta você ficar se sentindo culpado. Porque normalmente a gente tem o quê? Tem o banco atrás da gente, tem o agiota, tem os parentes, tem a mãe, tem o pai, tem o marido, tem a mulher. Tem alguém enchendo o saco de qualquer forma, te relembrando da dívida que você tem. E aí eu não tô falando nem só de dívida financeira, gente. Eu tô falando de dívida emocional. Porque tá cheio de gente na tua família que normalmente te cobra por dívidas emocionais. A pessoa faz questão de te cobrar de dívida emocional. E é a pior do que dívida financeira, acredite. Às vezes as pessoas fazem os dois, né? A dívida emocional e a dívida financeira. E aí chegou essa cobrança pra mim. Chegou, gente. Eu tô com uma dívida de, acho que 10 mil, 11 mil reais de um FIES que eu tô pagando, de uma faculdade que eu não terminei, de uma faculdade que até hoje, né, eu uso ela como fonte de sabedoria, né, pelo aquilo que eu vivi, mas até hoje foi assim, foi uma experiência por viver a experiência, ela não me trouxe progresso, ela não me trouxe crescimento, certo? E aí essa dívida bateu ontem na minha porta, bem na hora em que eu tava fazendo o meu negócio ali. O que me trouxe por dentro? Medo de novo. Por quê? Porque na hora, a primeira coisa que aconteceu foi eu colocar em dúvida novamente o meu potencial. Colocar em dúvida novamente a minha autoridade interior e aquilo que eu quero, daquilo que eu estou decidindo e daquilo que eu estou correndo atrás realmente de um lugar alinhado. Eu não vou ficar trabalhando, eu não fui feita para ficar trabalhando das 6 da manhã às 6 da tarde, para depois ficar reclamando que eu tô sem recursos, sem tempo e sem energia, forçando a materialização dos meus sonhos. Não é assim que se usa força, gente. Força é força interior. Existe um lugar muito mais leve, muito mais fácil, onde existe esforço, mas não tem resistência para a materialização dos nossos sonhos. E aí, a escolha que eu fiz... Gente, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá um sol, vou ter que voltar a trocar de roupa. Lá atrás, quando eu tomei a decisão de fazer o FIES, de vir embora, de sair de casa, né, sair da casa dos meus pais e fazer aquela faculdade que eu tanto queria, eu tomei a decisão completamente de um lugar inocente, ignorante. Inocência é a mesma coisa que ignorância, gente. Inocência é a mesma coisa que ignorância. Ignorante do que, Anne? De todas as hipóteses e possibilidades e coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Então, o meu nível de consciência, a minha expansão, o meu crescimento de consciência, ele era adequado àquele momento. Então, é muito injusto com a gente, conosco mesmo, você pegar e olhar para você lá atrás. Eu tenho certeza que vocês têm dívidas. Eu tenho certeza, se não é dívida financeira, é dívida emocional. De você olhar lá para trás e você se julgar com a régua de agora, sabe? É eu pegar com essa consciência que eu tenho agora, com esse conhecimento que eu tenho agora, e olhar para a Anne lá de trás e falar, cara, como tu errou. Será que realmente eu errei ou eu estava tendo uma lição? Ou aquela escolha, aquela decisão que eu fiz lá atrás agora me trouxe até aqui? Faz sentido eu querer mudar o meu passado? Porque se eu mudar o meu passado e voltar, eu não serei essa que eu sou agora. Vai ter acontecido uma história diferente. Quem entende de linha do tempo já sabe que é assim que funciona. Que sentido faz eu querer mudar o passado? Eu mudaria a minha própria essência de agora. Tudo sairia fora do lugar. Então, a única coisa que eu tenho para fazer quando dívidas normalmente são relembradas é acolhimento, é amor próprio, é se amar ainda mais, é falar, cara, eu te acolho, sabe? É uma criança interior lá no fundo que às vezes está ferida. Bom dia, Rômulo. Que está ferida e você não conhecia de finanças, você não tinha gestão financeira, você não sabia de contabilidade, alguém não te ensinou. Os meus pais não me ensinaram porque eles também não tiveram, sabe? Então é culpa dos seus pais. Não é culpa de ninguém.
se o outro não assume responsabilidade pelo aquilo que tem de percepção da própria história, ok, é problema do outro, mas eu preciso assumir a percepção que eu tenho da minha história e das perspectivas de vida que eu tenho agora e da história que eu quero contar. Ou eu fico contando uma história de lamúria, de julgamento a mim mesma, sabe? Não é julgando os outros, é julgamento em cima de mim. Meu Deus, como eu fui burra. Meu Deus, como eu fui ignorante. Meu Deus, como eu... Cara, o máximo que eu posso fazer é dar risada da minha história. E foi assim, tipo, meu Deus do céu, como tinham caminhos mais fáceis pra eu ir. E eu escolhi realmente o mais complicado. Porque a minha mente estava tomando decisões. Eu queria o pior caminho. Eu queria o caminho mais difícil possível. Pra quê? Pra que eu falasse, foi difícil, foi... Como é que foi? Não é que foi difícil. Quando a batalha é muito dura e você ganha uns tapinhas nas costas por reconhecimento, porque como você lutou, como você foi persistente. Gente, a persistência às vezes fode com você, sabe? Você quer ficar indo para um lugar onde tem muita resistência. E quanto maior resistência, mais gostoso tu acha que é. Por quê? Porque a tua família provavelmente conta uma história de que não, se não tiver resistência, se não tiver dificuldade, se não tiver você todo estrupiado, tudo fodido, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, a história não vale a pena. Não, tem que ter guerra, tem que ter luta, porque senão não vale a pena. Que é a história que a minha família tem. E aí ontem, se eu não tivesse novamente cuidado, assim, por 5 segundos, eu teria... Hoje de manhã eu chorei, sabe? Chorei e tava aqui na praia embargou a voz de novo. Botei um pouco pra fora e eu falei assim, cara, eu tô com medo, mas eu não vou deixar de novo o medo me paralisar. Eu não vou mais me mover por condição, porque se eu quiser agora me mover por condição, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha cidade, vou desistir de mudar de novo pro litoral, vou arranjar um emprego de 6 da manhã às 6 da tarde, vou trabalhar que nem uma condenada sabendo que eu não tenho o projeto de energia, eu não sou um ser sacral, então eu não tenho energia de geradora de força, sabe? Consistente. Vai dar 3 semanas eu vou estar pensando em suicídio de novo. Eu já vivi esse ciclo, eu já vivi isso. Mais de uma vez, quando o medo de não pagar a conta, de pagar o boleto, me fez correr atrás de um emprego. E daí fui lá e me forcei. E em 3 semanas eu estava pensando em suicídio. Ou seja, eu vou voltar agora, a minha mãe vai me esculachar, porque eu voltei a morar com eles, né? Eu tô morando lá com eles. Ela vai me dar uma leve esculachada. E ontem, inclusive, ela verbalizou. Ela falou assim, nós precisamos conversar sobre a forma como você ganha o seu dinheiro. Eu tive que me segurar, gente, assim, de verdade, mas de verdade, eu tive que me segurar pra não mandar a minha mãe tomar no cu. Porque é minha mãe, entende? Eu sei que essa é a única forma que ela aprendeu. E ela quer me dizer o que eu devo fazer ou não. Eu sou uma manifestadora e eu já sei disso. As pessoas, às vezes, elas precisam só de apoio. Elas não precisam ficar escutando de você, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Às vezes as pessoas precisam, de verdade, é uma coisa que eu busco fazer com a galera que eu atendo. É falar, eu vou te ensinar uma coisa só. E a pessoa fala, como assim? Eu falei, você tem autoridade interior. Recupera sua autoridade interior. Recupera a lembrança do teu poder individual, da tua singularidade, de você se mover por decisão e não por condição. Tira a tua mente de lugar de autoridade e vamos embora. É isso que eu faço. É isso que eu gostaria que tivessem feito comigo. A não dar o peixe e a ensinar a pescar. E lá atrás me deram muito peixe. Lá atrás me deram muito, muito, muito peixe. De verdade. Gente, dar o peixe aos filhos, e é uma coisa que os meus pais infelizmente fizeram por conta do histórico de fome e de dificuldade que eles passaram financeiras na infância, eles quiseram dar o peixe pra mim. E peixe castra o indivíduo, deixa o indivíduo codependente. Então eu tive pais que me deixaram codependentes lá atrás. E agora sou eu que estou tendo que correr atrás do prejuízo. Mas isso tá legal, tá bom?
Porque é exatamente isso que está fazendo eu ensinar os outros. É exatamente isso que está fazendo eu servir vocês aqui, servir com os conteúdos e abrir propostas e criar produto e criar serviço, ir atrás de conhecimento. É a minha individuação, é eu mesma sozinha, porque pagar psicólogo e pagar psiquiatra quando eu era criança, ninguém quis, né? Ninguém quis. Só quiseram dizer que eu tinha problema, mas, né? E é isso que me move agora. Então as nossas maiores dores, as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores medos são realmente aquilo que nos vai mover no mundo. Mas de um lugar em que você... Cara, eu tô tratando isso agora, no momento, tá acontecendo comigo desde ontem. Eu tô aqui compartilhando com vocês. E ao invés de eu ficar Ok, chorei, né? Precisei chorar, precisei colocar pra fora um pouco, né? Escrevi, falei com o universo, conversei com Deus, né? Não sei qual que é a religião de vocês, mas conversei com aquilo que me é superior e que talvez tenha acesso a dados e informações que eu ainda desconheço. Algo ou alguém que enxergou realidades das quais eu não estou enxergando porque a minha mente está limitada com medo. Porque eu tô com medo. Claro que eu tô com medo. O banco te ligando, né? Alguém te ameaçando, falando, viu? É claro que dá medo. Só que o medo, ele tem que andar do teu lado e você continuando se movendo por decisão. E eu decido permanecer naquela decisão inicial lá, de seguir o meu projeto, de seguir o meu instinto interior, a minha autoridade interior, sabe? O porquê que novamente eu vou decidir por uma coisa que eu não quero? Que informação que eu estou entregando para Deus, para o universo, para a inteligência divina, aceitando novamente aquilo que eu não quero? Olha o tamanho da informação que vocês passam, inclusive para as outras pessoas. As outras pessoas vão enxergar em você, cara, aquela pessoa, ela é uma pessoa que faz o que ela não quer. Olha o tamanho da merda. Olha o tamanho do BO que vocês arrumam para si mesmos quando vocês aceitam aquilo que vocês não querem. Quando vocês dizem sim para coisas que vocês deveriam estar dizendo não. O nosso universo, ele é uma holografia e ele é condizente e ressoante com aquilo que você aceita, com aquilo que você reage. Quando você muda de reação para resposta, toda a sua realidade à volta vai se moldar de acordo com aquelas possibilidades, sabe? E daí, desde ontem, eu vou voltar lá pro Oeste agora no domingo. E real, na verdade, teve uns 2 dias que eu chorei, dizendo o quê? Eu falando assim, cara, eu não quero voltar. Daí, na hora, eu falei assim, cara, mas por que eu tô falando aquilo que eu não quero? Se dizendo que eu não quero é justamente aquilo que vai acontecer. Porque aquilo que eu digo não, o universo entende o não? Não. O que eu não quero, aquilo que eu mais tenho medo, me sobreveio. Então, quanto mais eu digo que eu não quero alguma coisa, mais aquilo vai acontecer. Quanto mais eu digo que... A gente vai ter que sair do sol e subir lá pra casa pra trocar de roupa. Tá muito quente. Esquentou. Olha lá. Diazão. Eu tô de roupa de frio. Quanto mais vocês dizem que vocês não querem alguma coisa, mais aquilo ali vai acontecer. Ai, eu não quero mais dívida, eu não quero mais me sentir culpada, eu não quero mais ter medo, eu não quero mais me sentir vergonha, eu não quero mais sentir rejeição, O que acontece? Exatamente o contrário. Então vamos começar a dizer o que eu quero. Eu quero me mudar de volta pra cá, porque eu saí daqui por dificuldades. E foi preciso eu fazer essa mudança, foi preciso eu ir pra casa, foi preciso eu perdoar, eu aceitar, eu ajustar os ponteiros, porque principalmente a primeira vez que eu saí de casa, gente, a maioria das histórias das pessoas é assim. Aí olha que legal, aqui é um rancho de pescador, ó. Eles pescam tainha, daí deixam as coisas aqui. Daí aqui, peraí. Aqui tem um restaurante. E aqui pra trás, aqui, desse muro aqui, fica o P12.
Eu tô aqui na Praia do Forte. Comecem a dizer o que vocês querem. A maioria de nós saímos de casa em rebelião. Tem um livro por aí que, apesar dos pesares, existem ensinamentos muito legais. Um deles é: não saia de casa em rebelião. Isso significa que tudo aquilo que você começa, tudo, a intenção, eu não tô falando de ação. Deixa eu passar a moto aqui. Vai fazer barulho, peraí. Tudo aquilo que vocês começam, a intenção de vocês, relacionamento, empresa, mudança de cargo, mudança de carreira, mudança de casa. Deixa eu sentar aqui agora, tem que sentar aqui pra descansar. Mudança de... Vai, falem aí. Tudo, gente, tudo. Toda a intenção de início que vocês têm, se você começa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de falar. Ai, peraí. Não dá pra ver. Deixa eu virar aqui. Gente. Anne, onde você tá? Eu tô na Praia do Forte. Tô na Praia do Forte. Ali é Jurerê, ó. É Jurerê Internacional. Daí lá no final é Jurerê Tradicional. Que eles dividem, né? Os ricos e os pobres. E aqui onde que eu tô... Aqui onde eu tô, ó, isso daqui, ó, é o forte, ó. É vestígio de guarita. A bateria de São Caetano possui apenas uma voltada para a praia de Jurerê, ó. Vigilância. Isso aqui é a estrutura antiga do forte que tinha. Daí tem a história aqui, bem bonito. Tem uma prainha aqui, ó. Aqui embaixo tem uma prainha que dá pra ir também. Uma prainha escondidinha. Aqueles morros lá no fundo lá é Governador Porto Belo, Governador Celso Ramos, Porto Belo. É lindo aqui, eu adoro aqui. Eu prefiro ficar aqui na Praia do Forte do que ali em Jurerê, aqui pra dentro. Ó, daí tem toda a história. Depois, mais tarde, eu vou lá no outro canto. Eu quero ver se... Deixa eu ver se voltou. Eu quero ver se eu vou até ali na Praia do Forte mesmo e mostro pra vocês. Eu tava falando pra vocês é que toda vez que a gente começa, a galera tá subindo pra trabalhar, tem um monte de barzinho ali, né? Fez sol. Então, maravilhoso é, só as melhores. O detalhe é que isso daqui na temporada vira um inferno, né? Não dá nem pra andar direito. Mas fora o horário da temporada, tudo que vocês começam com a intenção errada, vocês plantam a morte. Tudo, gente. Por que as pessoas fazem dívidas? Por que as pessoas têm relacionamentos ruins? Por que os empregos não dão certo? As empresas não dão certo? Casamentos não dão certo? Os seus projetos, às vezes, que você inicia com tanta empolgação, às vezes, não dá certo. Porque a gente não alinha a nossa intenção. A intenção, tudo aquilo que você começa com base no medo, com base na escassez ou com base na ganância, você está plantando a morte daquilo. Você está plantando a morte daquilo. Ou seja, se você começa um relacionamento, por medo de ficar sozinho, pelo sentimento de falta alguém do meu lado, você já está plantando a morte desse relacionamento. Se você abre uma empresa porque está com medo de não pagar os boletos, você já está plantando a morte dessa empresa. Se você abre um projeto, inicia um projeto com base na ganância, porque a ganância no fundo também é medo da falta, também é escassez.
Isso. O amor gera vida e o ódio gera morte. Não chega a ser o ódio, né? Eu acho que o medo. A raiva e o ódio são medos, né? A raiva e ódio, na verdade, o fundo deles é medo. Olha isso daqui, gente. Eu sou apaixonada por estrutura antiga. Isso aqui é a casa portuguesa. Que lindo, né? Eles fizeram a restauração. Tudo que vocês começam sem o alinhamento correto vai dar merda. Vai dar merda. Você tá plantando a morte daquilo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você inicia um projeto, por que normalmente os projetos que olham para o servir, projetos que levam em consideração o seu valor, a sua missão, o seu propósito superior, projetos e negócios em que você abre não porque você está com medo de não pagar os boletos, não porque você não está com medo de sustentar sua família, não porque você está com qualquer tipo de medo, falta ou escassez. A tendência é de que isso realmente dê frutos muito rápido e aquilo ali cresça muito, muito, muito rápido também. Justamente porque você está começando algo de forma correta. Vocês já ouviram falar assim, ó? Comece da forma como você quer terminar? Comece da forma como você quer terminar. Também tem outra... Deixa eu fechar meu caderno aqui, peraí. Vou mostrar pra vocês onde que eu subi. Comece da forma com que você quer continuar. Então, se você começa com leveza, se você começa com alinhamento, é assim que você vai continuar. Se você começa plantando... Meu Deus, será que eu vou cair daqui? Acho que não, peraí. Deixa eu mostrar aqui onde que eu vim. Olha aqui onde que eu vim. Ali, gente, essas pontinhas aqui, ó, é o P12. Olha a vista daqui, gente, que massa. Aqueles morros lá atrás, mais clarinhos, eles são lá dos ingleses, lá do Santinho. Pro lado da ilha virada pro mar aberto, né? Toda essa orla aqui é Jurerê. É Jurerê. E agora eles eles aumentaram a faixa de areia, tá bem legal aqui. Moraria fácil aqui. Tudo com alinhamento, tudo começando de uma forma correta. Por quê? Por que eu falo isso pra vocês, gente? Porque é isso que eu faço, é isso que eu ofereço pras pessoas. Que é exatamente o meu processo. É pegar a ideia que vocês têm, a intenção que vocês têm. Ania, eu quero trocar de carreira. Ania, eu quero trocar de empresa. Eu quero abrir uma empresa pra mim. Ania, eu quero trocar de relacionamento. Ania, eu quero começar um relacionamento. Qualquer e toda coisa que vocês pensem em começar, a primeira coisa que a gente precisa alinhar dentro de você é se realmente esse início que você vai fazer, ele é com uma intenção pura, amor, ou se tem algum resquício de medo, se tem algum resquício de escassez ou de ganância. Porque tudo aquilo que você começa com base no medo, na escassez, na falta e na ganância, vai dar merda. E daí depois você fica reclamando. Eu vou dar um exemplo que parece que as pessoas não percebem. Sabe filhos que são gerados para segurar casamento? Pois é. Esse filho, ele foi gerado com a intenção do quê? Medo, falta e escassez. Imagina uma pessoa que foi gerada com essa intenção. O tamanho da merda que essa pessoa vai ter que resolver depois que crescer de uma intenção de uma pessoa que não foi ela. Então, sim, o mundo é injusto. Anne, mas é uma injustiça pra caralho. Eu falei assim, sim.
É injusto. Realmente é injusto. Porque nós somos o resultado de escolhas e decisões e intenções de outras pessoas. E é assim que funciona o mundo. Nós também. Esse barulhinho é macaquinho, aqueles miquinhos, sabe? Estão gritando aqui. Nós somos e nós também fazemos. Então, ou seja, outras pessoas que nós vamos servir, nossos filhos, nossos cônjuges, nossa família, nossos amigos, eu aqui com vocês, querendo ou não, acabam colhendo frutos de decisões e intenções que eu tenho. Então, a intenção, a decisão, primeiro a intenção que eu tenho no meu coração vai refletir naquilo que eu estou falando aqui, naquilo que eu estou plantando aqui, naquilo que eu estou começando aqui. E isso de uma enorme responsabilidade, porque aquilo que eu estou falando aqui, eu estou intencionando e eu estou dando uma ideia, eu estou dando uma sugestão, eu estou falando algo que pode pegar ali no teu coraçãozinho e fazer algo. Você pode talvez mudar as suas decisões por algo que eu estou falando, por algo que eu estou fazendo, por algo que eu estou mostrando. E o ideal no mundo utópico é que todas as pessoas deveriam pensar assim. Deveriam. E a minha angústia é exatamente essa. Porque lá atrás, lá na minha infância, eu estou usando a minha história como exemplo. E daí, se a tua foi parecida, tudo bem. Ou se não foi, também, né? Mas lá atrás, na intenção de não me faltar nada, que foi o do meu pai e da minha mãe, essa intenção, ela foi amorosa? Não! Essa intenção foi plantada da onde? Do medo da falta. Porque eu passei fome, eu também não vou deixar meu filho passar fome. Porque eu não tive tal coisa, também meu filho vai ter tudo agora. Com o perdão da palavra, mas, sabe? Só que às vezes as pessoas não têm toda a consciência formada para que ela tenha essa percepção. Ela simplesmente está se movendo por condição. Então, as pessoas que se movem por condição, de alguma forma fazem um arregaço na vida das outras. Por isso que o que nos cabe? Eu tenho que assumir 100% de responsabilidade pelas circunstâncias da minha vida, deixar a crise do outro com o outro e pegar as minhas crises e agora resolver as minhas. Porque tem crise que não é minha. E eu preciso aprender a deixar a crise do outro com o outro, porque senão eu não posso... Eu misturo as crises, como é que eu vou ter compaixão? Como é que eu vou ser pilar forte? Como que eu vou fazer isso? Como? E aí, outra coisa que me veio nessa história, sabe? Os meus pais, quando eles precisavam ter dito não, eles não disseram não. Se seus pais, eles foram crianças que receberam muito não, ou seja, foi excesso de não, a tendência é que a próxima geração seja uma geração em que não se diga não, tudo pode. Tá, vai, eu dou, eu forneço, eu dou o peixe, eu dou o peixe, eu dou o peixe, eu dou o peixe. Que é aquele velha história, né? Tempos difíceis fazem homens fortes e homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis forjam homens fracos. Vira uma bola de neve. Alguma hora nós precisamos achar um caminho do meio para que isso seja mantido um pouquinho mais em equilíbrio. Para que uma geração não fique em detrimento à outra. Porque senão a gente vai continuar tendo gerações que a próxima sempre está tendo que curar uma geração inteira, duas para trás, né? Que são dos nossos avós. A gente vai passar o resto da vida resolvendo treta, ao invés de vir pro planeta para se divertir, para viver experiência, para prosperar, para superabundar, para servir, para conhecer a galera, tipo, vive uns BO, vive uma diferença, tá, ok, beleza, vai ter sempre diferença, a gente tá num mundo de possibilidades, mas que seja mais leve, sabe? E não a gente ficar pagando 30 anos de terapia e todo mundo virando terapeuta, porque já... Eu não sei se vocês perceberam, né?
As pessoas que têm problema com autoridade ou inferioridade, as pessoas que ora se sentem inferiores ou pessoas que ora se sentem superiores, estão virando terapeutas. É por isso que o mercado de terapia, o mercado de desenvolvimento humano... Gente, a gente tá vendo isso. Essa busca, né, e as pessoas se tornando profissionais dessa área, são pessoas que têm alguma coisa de... Ou me sinto muito inferior, porque os meus pais lá na minha adolescência me colocaram muitas limitações, né, se acharam muito superiores a mim. Então eu me porto de um lugar em que eu fiquei completamente inferior. Ou lá na minha adolescência, os meus pais não colocaram limite. E aí eu me sinto superior. E aí eu saio ajudando todo mundo, servindo todo mundo, querendo mandar todo mundo, querendo julgar todo mundo, querendo consertar todo mundo. Precisa de um caminho no meio. Porque senão vai dar ruim do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por trás de todo terapeuta, por trás de todo psicólogo, por trás de todo e qualquer profissional da área de saúde emocional e saúde mental, existe uma pessoa que lá atrás teve um desequilíbrio na percepção e construção de autoridade e ora se sente inferior ou ora se sente superior. E se sentir inferior e superior, bota na tua cabeça de que a gente está num mundo de competição e a gente não está aqui competindo. Não tem ninguém aqui competindo. Não é porque teu pai e tua mãe vieram antes que eles são superiores a você. Não foi. Não é porque você veio antes que você veio depois que você é inferior. Nós todos estamos aqui exatamente onde nós precisamos ter. Eu, como mãe do Mateus, eu tenho a responsabilidade de nem me colocar como superior, mas também colocar limites o suficiente para que ele não ache que ele possa fazer tudo. O segredo sempre foi o equilíbrio entre você dar limites e não dar. Em você dar limites, mas também permitir a autoexpressão. Você dar limites e manter o bem-estar e a segurança do adolescente, mostrando amor, acolhimento, compaixão, entendimento da crise. É só isso que os adolescentes precisam. Por que os adolescentes tudo surta? Obrigada pelos presentes, Rodrigo. Os adolescentes surtam por causa disso. Ou tá puxando demais a corda, ou soltou a corda, não deu corda nenhuma e ele saiu se tastaviando. Hoje existem adultos que estão gritando por limites, gente. Gritando por limites. São os adultos que mais, digamos, dá BO no mundo. Por quê? Porque foram adolescentes lá atrás em que os pais não deram limites suficientemente bons e saudáveis. Ou seguraram demais, e quando ele conseguiu cortar a corda, ele saiu se tastaviando. Sabe? Quando ficou segurando demais e quando corta a cordinha do cachorro, o cachorro sai correndo e nunca mais volta. São dois extremos. E são dois extremos que não trazem coisa saudável, bem-estar, nem pro mundo, nem pra pessoa. Nem pra pessoa e nem pro mundo, né? Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Eu tô contando de um lugar de história pessoal. É do arquivo pessoal isso. E daí todas essas questões, essa semana tá voltando, né? Justamente para confirmar se eu continuo me movendo de um lugar de medo, de falta, de escassez, ou eu bato o pé e falo, não, agora eu vou me mover por decisões certas, inícios corretos, inícios prósperos. Eu não vou fazer, e até foi bom que esse negócio do FIES voltou, por quê? Porque a minha intenção, eu vou fazer o grupo de mentoria, e daí fiz toda a estratégia, fiz o processo, já coloquei lá quando que eu gravo as aulas, quando é que eu vou oferecer. Eu falei, não, tá, mas daí esse dinheiro aqui vai entrar e tal? Não, daí eu pago a dívida, não sei o quê. Eu falei, não, calma, respira, volta, eu tô com medo.
Eu não posso entregar um conteúdo para as pessoas, eu não posso fazer aulas para as pessoas, eu não posso atender as pessoas se a intenção do meu atendimento é de que esse dinheiro entre para mim pagar a dívida. Pagar a dívida vai ser uma consequência, mas não deve ser essa a intenção. Não deve ser essa a intenção. Vocês estão vendo como as coisas acontecem para que te coloque de volta na rota. Se você não presta atenção nos sinais, nas informações, nos dados que o universo está te entregando, fácil você escorrega e entra de novo no lugar de falta, escassez ou ganância. Vou dar um exemplo que eu lembrei hoje de manhã. Quando eu estava morando aqui em Floripa ainda, lá em 2020, isso foi em 2021, eu fui convidada, eu tive uma canalização, eu canalizei uma ferramenta que até hoje eu não vendo ela, não ofereço, eu faço quando eu sinto no coração. E na época eu estava frequentando um grupo, lembram da história dos Generais do Reino, do Pablo? Que ele fez aqueles grupos, aquelas pequenas células, né? E eu fui convidada por um grupo de mulheres a participar, né? Mesmo sendo meio avessa, né? Eu fui. E aí, na segunda, terceira semana que eu fui, eu falei pra elas que eu falei pra líder, né, do grupo, eu falei, olha, eu tenho uma ferramenta, não falei pra ela que eu canalizei, porque se eu falasse que eu canalizei, meu Deus do céu, podia ser excomungada, né? Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo, que eu desenvolvi, e eu queria aplicar com vocês em grupo. Eu sinto que tem alguém que tá precisando, né? Eu senti no coração e eu não vou cobrar nada, eu vou fazer gratuito, imagina, eu recebi a canalização. E aí eu fiz essa ferramenta, gente. Eu fiquei 3 horas, é uma aplicação de 3 horas, né? Eu falando, eu conduzindo elas. É como se fosse uma meditação guiada. E aí, no final, tinha 2, 3 que estavam chorando, estavam com dor, imagina, né? E teve uma que estava muito chorando, muito. Ela me abraçou, me agradeceu um monte, né? Ela falou, Anne, eu não sei de onde que tu tirou isso. Enfim, agradeceu e eu fui embora, né? E daí no outro dia de tarde, ela mandou um pix pra mim. Ela mandou um pix. Nossa, eu chorar aqui, gente, vocês não esquentem, tá? Ela mandou um pix pra mim de um valor de 4 dígitos, gente. De 4 dígitos, eu nunca pensei em cobrar nada dessa canalização. Essa canalização tá ali, tá escrita, tá feita. Quando eu sinto no coração, eu faço. Oi! Tá indo onde? Pera aí. Vem aqui, dá um beijo. Vem aqui, dá um beijo. Ah, ele tá indo pra praia. Acordou. Pera aí. Tá indo pra praia. Tomou café? Sim. Tomou café? Vem aqui dar um beijo na mamãe, então. Você não tá... Eu já vou lá me trocar, daí eu desço na praia com você. Cadê a vovó? Você não tá ali em cima, conversando. Conversando, mas você tem que esperar a sua avó, né? Tá aqui! Grita lá pra ela, fala que você tá aqui. Não aí em cima, desce na grama. Desce na grama que tem coisa. Filho, tem ferro aí, cuidado. E aí, no outro dia, gente, eu recebi um pix de 4 dígitos dela. O primeiro dígito era 2. Eu tava no meio da rua, eu comecei a chorar no meio da rua. Vocês não têm noção. Eu chorei. Anne, por quê? Porque eu recebi o valor que eu recebi por 3 horas de trabalho. Por uma coisa que eu tinha canalizado, né? Eu fui canal de alguma coisa e eu recebi o reconhecimento sem necessariamente pedir o reconhecimento. E a forma como que ela conseguiu me reconhecer foi financeiramente. Cadê a chave? Tá, eu já vou ali trocar, daí eu desço. Eu trouxe até uns pastel pra ti. Leva, pode levar. A avó tá indo com ele lá. Oi. E aí, eu dei uma chorada. Nossa, eu chorei horrores, gente. Quando na minha vida eu pensaria
em receber 4 dígitos por 3 horas de trabalho. Só que o que eu percebi? Que depois desse dia eu comecei a me auto-sabotar. Por quê? Porque a pessoa enxergou um valor em mim do qual eu não enxergava. Olha que absurdo isso, gente. A pessoa enxergou um dom em mim do qual eu nunca imaginava que eu tinha. E aí entrou conflito interno. Entrou em conflito interno. Nossa, mas bagulhou tudo a minha cabeça, meu coração, tudo que vocês imaginarem aconteceu depois. Por quê? É pertencimento familiar, a minha família nunca aconteceu isso, minha família nunca teve uma pessoa assim, minha família nunca recebeu isso, meu pai e minha mãe nunca receberam por 3 horas de trabalho esse valor. Gente, culpa, vergonha, projeção, medo, vem tudo. O que vocês imaginarem vem na cabeça da gente quando acontece esse tipo de coisa. O resumo da ópera, essa mulher, ela estava separada há algum tempo, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, não. Ela estava separada há algum tempo do marido, ela tinha tomado algumas decisões e ela simplesmente vendeu uma casa, ela tinha recebido uma casa de herança aqui em Jurerê, ela já estava com os filhos criados, todos os filhos já estão grandes, ela foi mãe nova e ela depois falou, Anny, tu restaurou meu casamento, eu voltei e hoje eu tô viajando o mundo com meu marido e, sabe, é como se ela tivesse literalmente nem em uma, se eu tivesse cobrado, sei lá, uma mentoria de 6 meses, que normalmente seria esse valor, quase. Em uma noite, cara, em uma noite. Até hoje eu lembro dessa noite. Crença de não merecimento, sim. E principalmente de um lugar assim, ó. Cara, não fui eu. Não fui eu fui canal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu fui canal, eu me permiti ser canal para servir a algo ou alguém de uma forma mais elevada. Gente, ninguém aqui é dono de recurso. Ninguém, a gente não é dono de dinheiro, a gente não é dono da nossa casa, a gente não é dono nem da terra. Quando você se abre para isso, quanto mais você aceita isso, que você está aqui para gerenciar esses recursos, para que você tenha bem... A avó do menino tá me ligando. E quanto mais você se lembra que é assim que funcionam as coisas, mais fácil, mais leve fica. É como se a gente tivesse vindo pra cá realmente com a intenção de eu aceito ser um gerenciador de recursos e isso, estamos aqui para experienciar. E nessa experienciação, gente, nós aceitamos... Imagina, cara, a gente é enviado aqui para ser co-criador. Nós somos co-criadores. E o co-criador, ele não cria o recurso. Não, a gente não precisa criar nada. Tudo já está criado. Nós estamos aqui para nos tornarmos gerenciadores mais eficientes de recursos. O seu tempo, a sua energia, a sua fala, o seu corpo. O dinheiro é consequência. Você gerencia o dinheiro da forma com que você gerencia o quê? O seu tempo. O valor que você dá ao dinheiro do outro, o valor que você dá ao recurso do outro, ao corpo do outro, à energia do outro, é como você dá ao seu. É por isso que tá do jeito que tá. E aí, nessa dinâmica, principalmente nessa que eu lembrei hoje ali, sentada na praia ali, desse atendimento que eu fiz, eu falei, cara, ela viu em valor financeiro o valor de como eu estava gerindo um recurso meu. Um dom meu, a minha fala, a minha disposição, a minha aceitação, o meu servir. Então, o valor que a pessoa dá a você, na verdade, deve ser o mesmo valor que você dá a si mesmo.
Só que naquele caso foi ao contrário, né? Normalmente a gente faz de dentro para fora, né? A cocriação, né? Você muda a percepção de autoimagem e daí a fora ressoa. E naquele dia foi ao contrário. O baque foi do externo pro interno. É a mesma coisa quando a gente faz faxina. Sabe quando a gente faz faxina na casa? Deixa eu achar a chave da casa aqui. Ela deixou escondida aqui. Eu nem sei onde que tá. A pessoa deixou a chave escondida e eu não sei onde que tá. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Pera aí, gente, que eu preciso entrar dentro de casa. Quer ver que ela levou a chave? Vou mandar um áudio aqui pra ela. Então é isso, gente. Eu precisava contar essa história, sabe, pra vocês. Porque faz parte do meu servir. Faz parte do meu servir. E contribui mesmo que... Ai, de uma forma... Cara, contar a história contribui pros outros. Contribui, porque... Principalmente pelo meu dom de mostrar que dá pra ter outra perspectiva da mesma história. Que é sobre a história que a gente conta sobre si mesmo. Qual que é a história que eu conto pra mim mesma? Né? Qual ideia que eu tenho diferente aqui e que a partir da história que você conta pra mim, eu falo, não, peraí, vamos enxergar isso de outra ótica? Por outro ponto de vista? Porque é possível, gente, é possível. Vamos olhar por outro ângulo. Porque se você não muda o ângulo, você vai continuar construindo e enxergando a realidade só daquela forma. Isso é horrível. Horrível. Às vezes é uma história completamente, sabe, desmotivadora. Pesada, suja, feia. Sabe? Tá, ok, viveu essa realidade. Constrói outra. Constrói outra pra você, porque... Existem possibilidades. Tem que parar de enxergar o problema, tá? Focar no problema. Pega o problema e resolve. Né? Foca naquilo o que você quer. Qual que é o seu para quê? Não o que você não quer mais. Depois não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando, se lamuriando, julgando, falando dos outros, culpando os outros. Até quando que a gente fica culpando os outros, né? Até quando? E principalmente, muito amor, muito autocompaixão, muita nutrição, muito acolhimento. Oi, bom dia! Olá. Tudo isso... Como é que tá? Tudo isso pra que o processo fique... Você consiga transformar desafios em aventuras. Que massa, né? Transformem os seus desafios em aventuras, que daí fica mais legal. Mais legal viver essa história. Imaginem que alguém tá assistindo esse filme. Passeando um pouquinho. Tirando férias, né? Férias um pouquinho. Ainda bem que deu só hoje. Depois da tarde eu volto. Talvez, não sei. E aí eu falo um pouquinho mais, porque eu tenho que terminar de fazer ali a mentoria em grupo. Eu vou terminar. Eu vou fazer. Muito mais leve, muito mais calma. Revendo os meus paraquês. Revendo o que eu quero. Revendo qual visão que eu tenho. Qual é a autoimagem que eu quero construir. Qual é a realidade que eu quero viver. Porque não vai adiantar nada, né? Imagina, eu servir o mundo, fazer ali a minha mentoria em grupo e daí, lá no final, eu continuar tendo dívidas. Por medo. Porque se você tem medo, você vai continuar tendo dívidas. Se você tiver culpa, você ainda vai ter as dívidas. Você ainda vai fazer maus investimentos. Se você sentir rejeição, medo de ser rejeitado, se você sentir vergonha, vai continuar acontecendo. Eu posso criar quantos produtos e quantos serviços e abrir quantas empresas eu quiser. Se eu não corrijo a minha intenção, gente, é uma flecha. É uma flecha. É você puxando, pegando aquela força, né, do arco e flecha, você puxando a flecha, puxando. Você faz uma força absurda para segurar aquela flecha, para lançar. Daí você vai lá e entorta a flecha e lança uma flecha torta.
O grande detalhe de flechas tortas, que foi o que eu contei ali embaixo para vocês, que, por exemplo, são as intenções que outrora os nossos pais tiveram, a diferença é que quando você lança uma flecha torta, você nem sabe para onde que ela vai. Você nem sabe para onde que ela vai. Agora, quando você lança a flecha bem retinha, respirando fundo, sabe? E você focando exatamente onde que você quer que a flecha vá, ela pode ir na velocidade que ela quiser. Mas você sabe que ela está indo naquela direção. Oi, 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 oi. Gente, eu vou curtir um pouquinho o dia lá. Vou descer lá com o pequeno, porque hoje não tá ventando, não tá frio. Ontem tava. Olha aqui onde que eu tô. Lá é o mar. Lá é continente. Aquele morro lá. Lá é continente. Vou descer ali na praia um pouquinho. Ah, tá deitada na redinha. Achar a chave da casa aqui. E daí depois... Depois eu entro mais um pouquinho. Pra quem me seguiu agora, pra quem chegou agora, aqui na comunidade de inscritos, eu tô entregando um conteúdo exclusivo da criação, não, da incorporação do arquétipo do soberano e da soberana. E o arquétipo do soberano e da soberana, gente, se você reclama que tá sem tempo, se você reclama que tá sem energia, se você reclama que tá sem recurso, você com certeza tá fazendo tá usando a força do próprio braço para realizar seus sonhos. Certo? Você vai conseguir? Não sei. Prefiro nem pensar nisso. Acontece que tá cheio de gente que fica reclamando que tá sem tempo, que tá sem recurso e tá sem energia. O mundo tá um porre de aguentar, porque todo mundo fica reclamando que tá sem tempo, sem energia e sem recurso. Vocês já viram? E aí faz parte também do meu processo. Esse projeto ele vai durar 1 ano. 1 ano. Então eu vou ficar 1 ano falando da mesma coisa. É incorporação de arquétipo, é vivência de arquétipo, é como realmente nós devemos viver arquétipo. Anne, é bicho? É objeto? Não. Não. Arquétipo dos quais a gente já tem dentro da gente e por algum motivo nós acabamos vivendo só o lado sombra dele. O lado sombra, viver reclamando que tá sem tempo, sem energia e sem recurso e querer forçar a concretização dos seus sonhos. A pessoa soberana, gente, a pessoa que tem majestosidade, ela sempre tá no lugar certo, fazendo a coisa certa com o esforço correto. Ela não encontra resistência. Esse é o lugar em que todo co-criador deveria estar. O lugar onde você mantém o seu esforço, você está fazendo esforço, você está correndo atrás, está se movimentando, está estudando, está realizando, está decidindo, está intencionando. Mas você não tem resistência. E é maravilhoso não ter resistência. Porque você se torna herói e heroína da própria vida. Entendeu? Que foi o que aconteceu comigo lá em 2021. Que eu recebi aquele valor ali, simplesmente porque eu estava no local certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, colocando algo no mundo da forma alinhada e correta. Olha o tamanho do reconhecimento que eu tive, né? Não só pessoal, verbal, mas como financeiro também. Que o financeiro foi só uma expressão, entendem? É mudança de personalidade? Não chega a ser mudança de personalidade, mas ele te dá um poder de decisão muito maior, Drex. Um poder de decisão muito maior, porque a partir do momento em que você... Porque, por exemplo, o mundo todo, o normal do mundo todo, é viver na expressão baixa dos arquétipos. A frequência negativa, a frequência ruim, eu não gosto muito de falar desse jeito, mas a frequência mais baixa, que é a expressão de sombra dos arquétipos, de qualquer arquétipo, é o normal do mundo. É o normal, entendeu? É o normal. Quanto mais consciência você adquire da expressão positiva, da expressão mais elevada, você acaba que você tem poder de decisão. Então, você para de se mover por condição. Porque até então, você não ter consciência, até então, você não ter
esses discernimentos, você não tem decisão, você só tem condição, você se move por condição. Os humanos, eles entram, né? Você como consciência entra no planeta Terra, é condicionado pelo seu meio e até certo ponto da sua vida você vive por condição. E aí você decide viver por decisão em algum momento da sua vida. Entendeu? É uma decisão também. Você tem que decidir. Por isso que não adianta empurrar água lá abaixo, abertura de consciência para as pessoas. Não adianta você empurrar água lá abaixo, despertar espiritual para as pessoas. Cada um tem um momento de gatilho no qual ela decide viver por decisão. Entendeu? Vai existir um dia em que eu não vou reclamar que eu tô sem tempo? Não, talvez novamente eu reclame que eu tô sem tempo. Essa semana, ontem, eu contei a história pra vocês. Novamente, eu meio que quis reclamar que eu tô sem dinheiro. E nessa reclamação de que eu tô sem dinheiro, eu ia novamente me mover por condição. Eu ia voltar a procurar emprego, ia voltar a procurar trabalho, mas eu já tinha batido martelo na decisão. O para que eu tô voltando a me mover por condição? Por medo, por escassez, por culpa, por vergonha. Então, não é que você nunca mais vai reclamar que tá sem tempo, sem energia ou sem recurso. Porque recurso também é corpo, né? Às vezes é sem voz, às vezes é sem força física, às vezes é sem força no corpo. Várias coisas são recursos, né? Inclusive outras pessoas que chegam até a sua vida são recursos. Uma hora você vai acabar caindo na reclamação, mas você volta rápido. Você se pega, tipo, opa, pera, volta. Você se alinha muito mais rápido. Até porque precisa de equilíbrio. Nós vamos viver sempre na dualidade. Ora, voltando um pouquinho ali para a sombra, porque provavelmente a gente descobriu algum gatilho, alguma cura, algum condicionamento que precisa ser revisto. E ora, a gente vai para a luz, que é a parte mais positiva, a frequência mais positiva. Então a gente aprende a fazer essa dança, sabe? É massa dançar. É muito bom saber dançar. Nós temos duas pernas. Uma ligando o futuro e outra ligando o passado. E o que liga as nossas pernas é o quadril. Por isso que dançar é bom. A pessoa que não tem movimentação no quadril é uma pessoa que não consegue ter boa articulação com o passado e com o futuro. Entenderam? Por isso que dançar é bom. Por isso que transar é bom. Porque movimenta o quadril. Porque leva a pessoa pro presente. Então, é sobre isso, sabe? Não é sobre bater o martelo e falar, não, agora eu vou ser purpurina, eu vou ser de luz, eu vou entrar na quinta dimensão e foda-se as pessoas que estão em baixa frequência. Não, isso é elitismo e isso é vaidade espiritual. Não pode, e se existe alguém que faça isso com vocês, tá fazendo coisa feia do coração. Dizer pra vocês, não, vocês vão viver só na luz. Não, vocês vão viver só no bom, vocês vão viver só no sutil, vocês vão viver só na positividade, vocês vão viver só na... Não, gente, não tem nada fácil. Não tem nada fácil. O processo é dolorido, exigente, sabe? Ó, de ontem pra hoje, a minha energia subiu e desceu de um jeito que eu tive que falar, calma, respira. Ainda bem que eu tô perto da praia, vou dar uma espairecaiada aqui, vou contar a experiência pra galera, já vou, né, gerar valor, vou botar pra fora isso, pra não ficar fermentando. E tá, um dia de cada vez, momento a momento. Parei de enxergar o problema, parei de focar de novo no problema, movi por decisão, decidi, vou continuar fazendo ali o desafio. E ok, agora eu dei o meu recado pro universo, agora eu dei o recado pra Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, não vai ser qualquer como que vai me servir de novo. Porque, pra quem não sabe os paraquês, qualquer como vai servir. E aí, se você continua aceitando qualquer como, o que eu vou fazer? Bom dia, Rafa! Saiu, homem! Oh, meu Deus, deixa eu mostrar aqui antes de eu sair de novo. Olha aí, ó. Vou lá curtir um pouquinho. Beleza? Respondido o questionamento? Então, ali no conteúdo ali dos inscritos, é isso que eu vou entregar.
tudo sobre o arquétipo do soberano e da soberana, porque eu sou soberana, né? Menina, mulher. Mas também serve para os meninos, para os homens, tá? São questionamentos, são perguntas. O Rafa tá aqui, né? O Rafa tá aqui para dizer como é que funcionam as perguntas. São questionamentos inteligentes, os quais é uma programação que você dá para sua mente, para que a sua mente responda perguntas inteligentes de forma inteligente. Então, você vai viver experiências inteligentes, os quais sempre vai estar te levando para expansão e progresso, e não simplesmente você vivendo experiências por viver. Porque isso acontece. Quando você está se movendo por decisão, você tem experiências só por ter. Entendeu? Você adquire sabedoria da experiência, mas isso não significa que ela te fez crescer e expandir. Lugar bonito. É lindo aqui. É lindo. E aí, tem os vídeos. Tem os vídeos de orientação. Ontem eu postei um vídeo lá, exclusivo também, porque a comunidade tem vídeos exclusivos. No link da legenda dos vídeos, eu coloco o link para o Notion, que é toda uma área de trabalho ali, com as perguntas, com os direcionamentos, com a história do arquétipo, do que é, o que não é, o que observar, o que não observar. E aí eu coloquei vocês para viver junto comigo isso. Ou seja, até agosto é a primeira fase, são 6 fases de desenvolvimento. Então, a primeira fase vai até agosto, que é você trabalhar naquilo que você quer. O que você quer, referente àquele arquétipo só, tá? Tudo bem, eu sei. E essa semana tá assim, tá, Rafa? De ontem pra hoje eu também passei um perrengue chique aqui. De ontem pra hoje também já chorei, já... Gente, sim, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu falei isso aqui antes de você entrar, Rafa. Pra gente começar a se mover por decisão, nós precisamos decidir se mover por decisão. E nessa de decidir se mover por decisão, não dá pra gente ficar levando malas de lixos emocionais que não são nossos, sonhos que não são nossos, problemas que não são nossos, crises que não são nossas, lutas que não são nossas. Os gatinhos voltaram. Bonitinhos. Então tá, gente. Fica a dica, fica o conselho aí. O valor aqui nos inscritos é bem simbólico, é bem baixinho, tá? E vocês estão recebendo um conteúdo que, na verdade, eu deveria estar dando em mentoria. Mas aí, como eu tô vivendo ele, eu tô fazendo em forma de documentário, documentando como é que isso tá acontecendo na minha vida, para que vocês também ganhem essas percepções e peguem, se utilizem das minhas visões, né, da forma como eu enxergo tudo isso, e consigam olhar, às vezes, com outras perspectivas, as mesmas coisas que vocês também vão viver, porque o arquétipo tá dentro de todos nós, né? O que diferencia vai ser um pouco, talvez, a área em que ele apareça, entende? O meu, ele aparece realmente numa área da vida de recursos próprios, né? Dos meus recursos próprios, o que é minha posse, o que são os meus valores, certo? Mas tudo no seu tempo. Tenham autocompaixão do processo de vocês. Imagina, é a mesma coisa que eu passei, sei lá, 20 anos sendo condicionada, né? Mais 27 anos, começou em 2017, então eu passei quase 21, 22 anos sendo condicionada completamente pelo mundo, pelo meu externo, até chegar o momento de que eu levei um baita de um chute na bunda e eu falei, ok, vamos começar agora a descondicionar. Então não é do dia pra noite, realmente, não vai ser. Quem vende fórmula fácil para vocês tá mascarando às vezes as coisas justamente para vender.
justamente para vender. Porque se eu falar aqui para vocês que é difícil, vocês vão comprar? Não, né? Se eu falar para vocês que vai doer, vocês vão comprar? Não. Se eu falar para vocês que precisa de coragem, que nem o Rafa falou aqui, vocês vão comprar? Não. Claro que não. E tem pessoas que preferem esse caminho, né? De ficar falando que é fácil. O que eu falo é que é simples. Rafa, eu acho que já até me deu um feedback a respeito disso. É objetivo, é simples e tem profundidade, sabe? Não é complexo. Isso eu garanto para vocês, isso eu reafirmo, isso eu dou garantia para vocês. Não é complexo. Acontece que vocês precisam decidir, assim como eu, não complexar as coisas. Você precisa voltar a acreditar que as coisas são simples, porque a natureza é simples, a criação é simples, os processos da própria criação são simples. Quem gosta de complexar as coisas é a mente, é uma fuga. Porque quanto mais complexo você deixa as coisas, mais a sua mente vai ficar que nem um trem desgovernado, correndo atrás de respostas. Você vai continuar focando no problema. Quanto mais você deixa complexo, mais você foca no problema. E não é complexo, é simples. Como seria a sua vida se você se desse a chance de acreditar que, cara, que merda, eu fiquei complexando uma coisa que não precisava. Olha o tempo, que normalmente é isso, a percepção, tá? Não tô falando que é. Mas a percepção, até porque o tempo não existe, né? Quanto tempo eu perdi? É essa percepção de que você deixou a tua mente governar como um trem desgovernado, na verdade, correndo atrás de respostas de perguntas que você nem sabia que existiam na sua cabeça. Eu faço por vocês, é uma coisa que eu falo aqui, Rafa, eu faço por vocês aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim, mas que eu acredito que não tenha tantas pessoas no mundo que ainda... Porque é um dom, tá? É um dom de tratar com simplicidade e profundidade processos, principalmente processos que envolvem mortes simbólicas. Primeiro que o ser humano nunca foi ensinado a lidar com a morte, né? Tem gente que não sabe lidar com a morte. Imagina a morte simbólica de velhos eus seus. Porque, querendo ou não, é isso que acontece. Você acaba se despindo de uma velha autoimagem e você tem que viver praticamente um luto de alguém que você acreditava ser. E que às vezes não era. Porque você começa a descobrir a sua essência, você começa a descobrir condicionamentos, você começa a descobrir histórias que você estava contando para si mesmo que não eram suas. Então, é um processo profundo, gente. Dói? Claro que dói. Imagina você dando tchau para alguém que você acreditava ser e não era. Eu dou risada agora, mas eu já chorei várias vezes em posição fetal em algum lugar. Exato, exatamente. O prazer nisso tudo, eu falei já, eu vou repetir. Transformem o desafio de vocês em aventura. Imaginem que vocês vão contar essa história lá na frente para alguém, sabe? Peguem os erros, as dívidas, as culpas e transformem em alguma coisa engraçada, sabe? Realmente, onde que eu tava com a cabeça para fazer aquelas escolhas? Chega a ser a nossa inocência perante a possibilidades lá atrás, sabe? Eu olhando pra Anne lá de trás, eu falo, cara, como é que pode a nossa inocência a nossa ignorância, que é a mesma coisa, tá? A nossa ignorância acabar nos fechando os olhos para a quantidade de possibilidades que existem. Eu tô falando aqui da história do Éden para vocês. A perda da inocência, a perda da ignorância é apenas a gente enxergando que existiam outras milhões de possibilidades diferentes, possibilidades inclusive essas muito mais simples, muito mais eficientes energeticamente falando,
para levar a gente para o mesmo resultado. Isso é ser co-criador. Isso que quer dizer vós sois deuses. É quando você começa a enxergar pelo menos uns 3, 4 caminhos diferentes. E ponderar. Nossa, tem caminhos mais eficientes. Tem caminhos mais fáceis para concretizar a mesma coisa, para criar a mesma coisa. Porque é assim que funciona o universo. A natureza, ela sempre vai buscar o caminho mais eficiente energeticamente para cocriar a mesma coisa. Ela não tem complicação, ela não tem complexidade. Por que a gente complica? Tá bom? Gente, foi muito bom conversar com vocês. Obrigada por terem me escutado. Honro o ouvido de vocês, porque nossos ouvidos não são pinico, né? Espero que a minha história, de alguma forma, tenha tocado vocês, tenha mostrado, talvez, uma perspectiva diferente. Que eu tenha sido canal para alguma transformação que talvez você esteja protelando ou com medo de fazer. Algum luto que você está com medo de enfrentar, porque chegou o momento de você se despedir de um velho eu. É um momento de cura, todo o coletivo está passando por uma cura mais profunda. E, enfim, me sigam aqui, eu tô fazendo live de novo. Se quiserem fazer a leitura de mapa de desenho humano com acompanhamento, tá ali o link. Se quiserem se inscrever aqui também. Eu acho que esse daqui dos inscritos vai dar bom. No final de um ano eu vou super curtir a trajetória. Olhar pra trás e falar, nossa, olha onde que eu comecei. Tá? Beijo pra vocês, vou curtir a praia lá um pouquinho. E daí, quem sabe, depois de umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu entre de novo. Tá bom? Obrigada, Rafa, pelo feedback. O Rafa tá fazendo a leitura acompanhada. E daí depois, mais ou menos, depois umas 4, que daí vira o vento, fica frio. Daí eu venho pra dentro resolver minhas coisas e faço uma live com vocês. Beleza? Beijo pra vocês, fiquem bem, aproveitem o dia. E foquem naquilo que vocês querem. Tá bom? Beijo!